nesse terceiro vídeo, mais garantias de que Jeová realmente vai cumprir a sua vontade em restaurar o paraíso terrestre conforme ele desejava desde o início da criação. Então, como que nós descobrimos isso? Muito simples, tá? Se a terra fosse destruída, como que isso aqui se cumpriria? Analise essas passagens da Bíblia com bastante atenção. Por exemplo, Mateus 6,10, Jesus nos ensinou a orar pedindo o reino de Deus ao Pai, Jeová. E na oração nós dizemos assim, parte da oração, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se o desejo de Deus for destruir a terra, acabar com a terra, conforme afirmam muitos evangélicos, muitos pastores, por não entenderem e interpretarem errado algumas passagens da Bíblia, entendeu? Por que Jesus ia nos ensinar a pedir o reino para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra? Não tem sentido, gente. Jamais Jesus ia nos ensinar a pedir algo que não poderia se cumprir, né? Pedir o reino de Deus para fazer a vontade de Deus na terra, se a vontade de Deus não será cumprida, a terra será destruída. Não tem sentido, não tem lógica, né? Outro texto é esse aqui, ó, 1 João 3,8. Eu gosto muito desse texto aqui, ó. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou. Olha só, para desfazer as obras do diabo. Então eu te pergunto, a morte é obra do diabo? Obviamente que sim, né? O sofrimento, a dor, né? Tudo isso é obra do pecado, do diabo? Obviamente que sim. Então, tudo isso será desfeito por Jesus Cristo, né? Pelo Filho de Deus. Mas será que ele vai desfazer da terra e do céu? A terra e o céu é obra do diabo? Não, gente, não é. É obra de Deus. Ele não vai desfazer das obras de Deus. Ele vai desfazer das obras do diabo. Todo o mal causado pelo diabo e pelo pecado será desfeito por Jesus Cristo. Por isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, não das obras de Deus. A terra e o universo, as galáxias, são obras de Deus e não obra do diabo. Então, tudo isso vai continuar, né? Outro texto é Apocalipse 11:18. A gente tem que raciocinar, né? Olha só. Aqui, a partir do versículo 15, fala da entronização de Jesus, tudo que Jesus Cristo vai cumprir, etc. Tal, agora como rei entronizado por Jeová, tal. E aqui é um resuminho de tudo que Jesus fará, tá? E entre as coisas que ele fará, está lá no finalzinho que eu vou destacar para vocês já. Ó. Iraram-se, na verdade, as nações, então veio a tua ira e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensas aos teus servos, os profetas, e aos santos, e aos que temem ao teu nome, e a pequenos e a grandes, olha. E o tempo de destruíres os que destroem a terra. Ó. O que Jesus Cristo fará, agora como Rei dos Reis, só aguardando a ordem de Jeová? Ele vai destruir os que destroem a terra. Se o desejo de Deus for destruir a terra, por que motivo Jesus Cristo vai destruir os que estão destruindo a terra? Então, os homens que estão arruinando o planeta, aí poluindo, acabando com a camada de ozônio, etc., né, tudo que você imaginar de ruim que está acontecendo, estariam apenas adiantando o serviço para Jeová. Mas, na verdade, é o contrário. A Bíblia fala que Jesus Cristo, pela vontade de Jeová, vai destruir os que destroem a terra. Olha só, então é o contrário. Então, a terra passará por uma reversão, né? Uma reversão de todo o mal que tem sido causado contra ela pelas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 5:10 fala daqueles escolhidos que estarão com Cristo no céu, e o que eles farão? Olha lá, para o nosso Deus, que é Jeová, os fizeste reino, sacerdotes, lá no capítulo 20, versículo 4 e 6, fala que eles reinam com Cristo, 1000 anos, né? E eles reinarão sobre a terra. Se o propósito de Deus é destruir a terra, por que motivos Jesus Cristo escolheu 144.000 para estarem com Cristo e reinar sobre a terra, se ele vai destruir a terra? Não tem lógica, na verdade é o contrário. O reino de Cristo, junto com 144.000, que governarão por 1000 anos, conforme Apocalipse capítulo 20, olha lá, será sobre a terra para restaurar a terra, recuperar a terra das condições degradantes que o homem deixou. Então, quando você raciocina com lógica, com coerência e com honestidade, fica claro que o propósito de Deus de transformar a terra no paraíso ainda está de pé. Então, se a terra fosse destruída, nada disso aqui poderia se cumprir. Seria uma incoerência muito grande, né? Ter tanta coisa a favor da restauração da terra, não é? E imaginar que a terra vai ser destruída. Gente, não tem cabimento, né? Então, o propósito original de Deus não se cumpriria se a terra fosse destruída. Isso aqui tudo seria falácia
do próprio Deus ou do próprio Jesus Cristo. Não é verdade? E seria também uma derrota para Jeová, né? Uma vitória para Satanás. Em que sentido? O propósito original de Deus era que a terra fosse transformada no paraíso. O diabo não quis. Se Jeová não transforma, quem é que sai, né, como vitorioso? Satanás. Satanás que atrapalhou tudo. Satanás consegue provar para os anjos que ele é capaz de impedir Jeová de qualquer propósito que Jeová queira fazer. Ele se mostra mais poderoso do que Jeová. Vocês acham que Jeová vai permitir isso, gente? Óbvio que não. Então a terra vai ser restaurada para provar que Satanás é mentiroso. Ele atrapalhou, né, temporariamente o propósito de Deus, mas não indefinidamente. Tá? Então fica muito claro aqui para nós que a terra será restaurada e transformada em paraíso para o bem de todos aqueles que temem e adoram o Deus verdadeiro, Jeová.